E hoje vamos falar de um filme que eu fiquei muito animado em assistir porque tinha um grande elenco de peso no filme, mas quando eu comecei a assistir eu pensei imediatamente, mas que diacho é isso? Estou falando do intrigante e mal compreendido Marte Ataca, de 1996. Pensa num filme doido e que você vai ter as suas expectativas quebradas, com certeza. Então vem comigo que vamos falar algumas curiosidades e lições desse filme e no final, como de praxe, eu faço a minha opinião. Vamos começar fazendo um resumo da trama. Um exército de marcianos com cabeças gigantes, olhos esbugalhados e gosto duvidoso pela diplomacia chega à Terra. Inicialmente, o governo americano tenta fazer contato de forma pacífica, mas os alienígenas só querem saber de explodir tudo e dar risada depois. O planeta entra em pânico e o caos se espalha enquanto os humanos descobrem da pior forma possível que não estavam prontos para um contato de terceiro grau. Mas assim, o que o filme realmente quer dizer? Apesar da aparência boba e do estilo cartunesco que o filme carrega, Marte Ataca é uma sátira afiada da sociedade americana e da humanidade em geral, especialmente dos anos 90. E como toda a boa sátira do Tim Burton, ele exagera tudo até o absurdo. E de fato, o Tim Burton é exagerado, mas falando nisso, eu não sabia que esse filme pertencia ao Tim Burton. Geralmente eu não sou fã muito dos filmes do Tim Burton. Quando falo em Tim Burton, eu só lembro dos filmes lá do Batman Returns, porque esse eu gostei. E deixa eu ver o que mais, Eduardo Mão de Tesoura. Só esses dois aí que eu me lembro. Mas eu não sabia que esse filme era dele, então o Tim Burton ganhou meu respeito aqui com uma ressalva, mais pra frente eu vou falar. A crítica ao governo e à política externa. O presidente Jack Nixon representa o otimismo cego da diplomacia. Mesmo após os marcianos matarem metade do Congresso, ele ainda tenta negociar com um discurso de paz. A lição aqui é que tem gente que prefere discurso bonito à realidade explodindo na sua cara. Então, antes que você fale que, porque o Naruto inventou o discurso no jutsu, não sei o quê. Não, aqui já existia o tal do discurso no jutsu, que é você tentar converter o inimigo apenas com base em palavras bonitas. Falando nisso, um desabafo. É por isso que Dragon Ball é melhor que Naruto, porque Dragon Ball é realista. Você não lembra da frase do número 16, onde ele fala: nem todos os inimigos são convencidos com palavras? Pronto, tá aí, pô, isso que é lição de vida. E não, é uma coisinha mais fantasiosa, tipo discurso no jutsu. Já dizia o personagem número 16 de Dragon Ball Z. Pô, zombaria da mídia e da cultura pop. Apresentadores fúteis, obsessão por fama, jornalismo sensacionalista. Todos os personagens da mídia no filme são inúteis ou absurdos. Sarah Jessica Parker, por exemplo, vira uma cabeça grudada num corpo de cachorro. O nível de nonsense beira ao genial, digamos assim. Isso também foi uma forma do Tim Burton dizer: a mídia vai continuar transmitindo, mesmo sem corpo. Todo mundo no filme é ridículo, menos a avó. Os marcianos riem, os humanos correm em círculos, os militares brigam entre si, e só uma senhora com fones de ouvido, ouvindo música country, parece tranquila. E adivinha, é justamente a música que ela ouve que destrói os alienígenas. Como assim? Então, os alienígenas têm uma tecnologia muito avançada, desde armas com laser, e saem destruindo tudo pela frente. A humanidade não parece ter salvação, mas apenas uma senhorinha ouvindo a música country faz os alienígenas explodirem a cabeça, literalmente. A mensagem aqui é clara: a humanidade pode ser besta, mas às vezes o inesperado salva o mundo. O estilo do filme é uma comédia bizarra com alma de desenho animado, e realmente ele carrega isso, com efeitos especiais que parecem propositalmente ruins, alienígenas que falam rock, 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 e mortes exageradas. O filme é uma homenagem e paródia aos filmes B de ficção científica dos anos 50, mas com um selo excêntrico do Tim Burton. E o bacana é que também tem umas frases que resumem também o espírito do filme. Não corram, somos amigos. Essa é uma frase muito dita pelos marcianos.
enquanto eles estão massacrando o quarteirão. Então imagina, você tá lá correndo desesperado dos marcianos que estão atacando a humanidade, enquanto isso os marcianos falam: não corram, somos amigos. E eles usam uma espécie de tradutor, eles não falam por si só, com a boca mexendo. Eles usam uma espécie de aparelho que transmite mentalmente a mensagem que eles querem passar. E aí sai tipo num alto-falante: não corram, somos amigos. Mas isso é uma coisa que você vai perceber de imediato no filme, os alienígenas são bem sacanas. E agora vamos aos possíveis pontos positivos do filme. Humor negro e absurdo, elenco gigante e carismático, direção ousada de Tim Burton, estilo visual único, coragem de rir da desgraça com classe, ou quase isso. E agora os pontos possivelmente negativos e que com certeza dividiu a opinião do público. Muita gente achou o filme idiota ou bagunçado na época. Olha, eu não achei muito idiota, mas bagunçado acho que no mínimo sim. Humor muito nonsense para quem esperava um sci-fi mais sério, esse seria outro ponto negativo. E também tem um outro ponto negativo que alguns efeitos parecem infantis, mas era tudo proposital na verdade. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. O filme é baseado em figurinhas de chiclete. A ideia de Marte Ataca nasceu de uma coleção de cards colecionáveis da Topps, que são essas daí que está aparecendo na tela, lançadas nos anos de 1960. Elas traziam imagens violentas de marcianos invadindo a Terra, com humanos derretendo, queimando e sendo dissecados. Tim Burton era fã desde criança e quis fazer um filme inspirado nessas figurinhas trash. Outra curiosidade é que Marte Ataca quase foi um filme da Disney. O projeto começou com o Warner, mas por pouco não foi para a Disney, que queria suavizar a violência e o humor negro. Antigamente a Disney ela gostava de suavizar tudo. A Disney nunca gostou de violência. Até porque naquela época a Disney era muito família, então todos os seus produtos a Disney produzia pensando na família. Mas olha só como o mundo dá voltas. Hoje a Disney tá podre da cultura woke e ela produz hoje materiais completamente nocivos para a família. Então é engraçado isso. Mas a Disney do Velho Testamento, ela era exemplar para a família. Mas o Tim Burton não queria um filme assim, suavizado. Por isso ele fugiu dessa ideia e ficou com o Warner, que deixou ele fazer o filme do jeito surtado que ele queria. A próxima curiosidade foi uma coisa que me pegou muito no filme. O filme tem um dos elencos mais estrelados dos anos 90. Então nós temos Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Danny DeVito, Natalie Portman e Michael J. Fox, que é o protagonista de Volta para o Futuro. E, cara, só elenco de peso, um elenco grande. É uma das coisas que chama muito a atenção nesse filme. Só que aqui vem a parte bizarra. Quase todos morrem de formas bizarras e sem cerimônia, o que era justamente parte da piada. Outra curiosidade é que Jack Nicholson ele faz dois personagens. Jack Nicholson interpreta o presidente dos Estados Unidos e também um empresário de Las Vegas chamado Art Land. Tim Burton achou engraçado usar o mesmo ator e ainda deixá-lo morrer 2 vezes no mesmo filme. E eu já sei porque o Tim Burton fez isso. Tem uma conversa de que os empresários lá de Jack Nicholson proibiram Tim Burton de matar ele durante o filme, sabe? O personagem dele. Só que, só para sacanear, o Tim Burton não só matou ele, mas matou ele 2 vezes, porque ele interpreta 2 pessoas no filme. Então o Tim Burton fez isso também como uma forma de protesto. A música country que derrota os marcianos existe mesmo. A canção Indian Love Call, de Slim Whitman, é real e foi escolhida de forma completamente irônica. Burton queria algo que soasse nojento para os alienígenas. E o resultado é hilário, os marcianos explodem quando ouvem o refrão. Os efeitos eram para parecerem ruins de propósito. Mesmo em uma época em que o CGI já estava avançado, porque foi pós-Jurassic Park, os alienígenas têm cara de jogos de PlayStation 1. Isso foi intencional,
Burton queria que o filme parecesse um filme B dos anos 50, só que com tecnologia dos anos 90. Foi um fracasso nos Estados Unidos, mas sucesso lá fora. Nos Estados Unidos, o filme não foi bem de bilheteria e foi criticado por ser bobo demais. Mas no resto do mundo, principalmente Europa e Japão, virou cult instantâneo. O tom do filme confundiu muita gente. A mistura de humor negro, violência absurda e sátira política fez com que muitos espectadores não entendessem se era para rir ou se era só ruim. Hoje isso é justamente o charme do filme. Não dá para encaixar ele em uma caixinha. Eu também fiquei bem confuso nessa parte, eu não sei se eu levava o filme a sério ou se eu ria. Mas uma coisa eu posso adiantar, você vai se acostumando com o tom do filme. Tim Burton fez Marte Ataca logo após Batman Returns. Depois do clima sombrio e gótico de Gotham City, Burton quis algo louco, colorido, barulhento e caótico. Marte Ataca foi sua forma de, desintoxar de tantos morcegos e vilões trágicos. Agora, uma coisa que me surpreendeu, realmente é um filme colorido e o Tim Burton ele gosta de escurecer tudo, deixar tudo preto, gótico, e por isso eu estou surpreso que esse filme tenha vindo dele. Realmente ele é um filme colorido, o primeiro filme colorido do Tim Burton que eu vejo. Foi uma homenagem debochada a filmes como Guerra dos Mundos, The War of the Worlds, de 1953, Plan 9 from Outer Space, de 1959, A Terra versus os Discos Voadores. Todos esses clássicos de ficção foram referenciados no visual e no roteiro. E agora vamos às lições do filme. Nem toda ameaça quer paz, e ignorar isso pode ser fatal. O filme mostra políticos e cientistas tentando conversar com os marcianos, mesmo depois deles matarem centenas de pessoas sem motivo. Eles insistem no discurso de paz enquanto tudo explode ao redor. A lição aqui é que o excesso de otimismo pode ser tão perigoso quanto a guerra. Às vezes, aceitar a realidade é mais sensato do que tentar ser o bonzinho da história. Cara, isso aqui me lembra muito comunista. Comunista tem muito disso. Ah, não, veja bem, ele só é uma vítima da sociedade, ele não fez por mal, ele roubou, mas ele deve estar lamentando agora. Aí depois, quando o bandido rouba o comunista, aí ele acha ruim. Eu não sou a favor de endeusar uma ideologia política ou coisa do tipo, mas o comunista, ele só fala de amor e perdoa tudo. Agora, quando acontece com ele, aí a história é outra. Ah, eu fui roubado, eu quero que esse cara pague por isso, eu quero que ele seja torturado até a morte. Enfim, é só a desgraça não acontecer com ele que tá tudo bem. Mas quando é com os outros, ele só fala, não, perdoe o bandido que te roubou, ele é uma vítima da sociedade. Aquela pessoa te agrediu sem nenhum motivo, perdoe-a. Ela também é uma vítima da sociedade. Eu não vou detonar 100% essa ideologia, mas que é a ideologia mais hipócrita que eu já vi, é sim. Ô galerinha que gosta de um discurso no jutsu. A outra lição é que a mídia e a fama são ridículas diante do caos real. Enquanto o mundo está sendo destruído, apresentadores continuam tentando cobrir o evento como um espetáculo. Tem gente preocupada com a própria aparência, a nota da imprensa, o próximo furo de jornalismo, quanto é que tá o Ibope, mesmo enquanto tudo tá virando pó. A lição é que a sociedade vive tão presa à aparência e à autopromoção que até o fim do mundo pode virar entretenimento. Às vezes, quem parece mais frágil é quem salva o mundo. Mas assim, quem derrota os marcianos? Um exército? Os cientistas? O presidente? Não. É a avó Gaga ouvindo música country. A canção que ela ouve faz os cérebros dos alienígenas explodirem. A lição aqui é o seguinte: o improvável pode salvar o dia e subestimar os fracos é sempre um erro. A arrogância é uma fraqueza humana e alienígena. Os marcianos são poderosos, mas também são arrogantes e debochados. Eles destroem por diversão, zombam dos humanos e se acham invencíveis. No fim, são derrotados por uma coisa ridícula, música romântica country. A arrogância faz você ignorar seus pontos fracos, e isso pode ser fatal. O caos revela quem somos de verdade. Diante da invasão alienígena,
Os personagens revelam suas verdadeiras personalidades. Políticos tentam manter a pose, militares querem explodir tudo, o povo entra em pânico, alguns tentam lucrar, outros só querem fugir e poucos tentam fazer o certo. A lição aqui é que, em tempos extremos, a máscara social cai e o verdadeiro caráter aparece. E a outra lição é que nem todo filme precisa ser levado a sério para te dizer algo. Marte Ataca é, acima de tudo, um deboche da humanidade moderna, arrogante, fútil, vaidosa e despreparada. A graça está em rir de nossas próprias burrices, até porque, se um dia os aliens vierem mesmo, talvez seja assim que a gente reaja, com discursos bonitos e morrendo igual moscas. Marte Ataca, de 1996, teve um orçamento de 70 milhões de dólares e faturou 101 milhões de dólares mundialmente. E nas avaliações ele teve aprovação de 55% no Rotten Tomatoes e 53% de aprovação da audiência. Digamos que não foi muito bem. Ficou bem ali no meio, sabe? E agora eu vou dizer a minha opinião, o que eu achei deste filme. Então, na época eu era um garoto, quando eu vi esse filme passar pela primeira vez na TV, e eu lembro de ter ficado empolgado com a propaganda dele. Tinha um elenco muito forte, muito grande, de astros do cinema naquele tempo. Tinha um rapaz lá do James Bond, tinha o menino lá do Michael J. Fox, isso, o garoto lá do De Volta para o Futuro. E eu tava empolgadíssimo para ver o filme. Eu só tinha visto o trailer dele, a propaganda dele na TV aberta. Naquela época só tinha TV aberta para assistir. Aí beleza, chegou a noite, momento de passar o filme. E quando o filme começou, eu fiquei chocado. Porque assim que os marcianos chegam à Terra e eles começam a querer estabelecer um contato com os humanos, porque tem a cena dos alienígenas chegando, pousando a nave e indo cumprimentar os humanos, e aí você vê pela primeira vez o contato entre duas civilizações bem diferentes. E aqui é o momento que o filme te pega de jeito assim, porque tem um hippie no meio da multidão que solta uma pomba branca. E a pomba branca, principalmente lá nos Estados Unidos, simboliza a paz. Só que a pomba branca é o gatilho para a guerra começar. Porque a pomba branca, na verdade, é um sinal de guerra para os alienígenas. Os alienígenas começam a disparar sem dó contra todo mundo ali. E a guerra começa, é um disparo, é correria para lá e para cá. E a arma deles transforma todo mundo em esqueleto, uma coisa assim, uma morte meio horrenda. E isso foi uma coisa que me deixou bem chocado no filme, sabe? E ao mesmo tempo, essa situação é uma sátira, porque o momento que o hippie solta a pomba, que simboliza a paz, mas ao mesmo tempo inicia a guerra, é uma sátira de uma cultura tentando impor a outra cultura o seu simbolismo, sabe? E tu não conhece nada daquela cultura, como ela funciona. Então é uma sátira sobre isso. E eu percebi também que os alienígenas parecem que odeiam aves. Não sei porquê, o filme não explica isso. Eu pensei que, de alguma forma, os alienígenas odiassem pombas, ou que a pomba fosse um sinal de guerra para eles. Bom, eu não sei se é bem isso. É porque tem uma cena que o alienígena ele faz o presidente dos Estados Unidos de refém. Só que o alienígena se distrai porque ele vê um pássaro na gaiola e ele não perde tempo e já vai atirar logo no pássaro, mesmo mantendo o presidente dos Estados Unidos de refém. Por causa dessa distração, os agentes até atiram no alienígena. Mas é só uma observação para você ver. Os alienígenas parece que têm raiva de pássaros, justamente por causa dessa cena na Casa Branca. Ele vê o pássaro e atira imediatamente. E no decorrer do filme, você vê muitos rostos conhecidos, que você fica empolgado em ver eles na tela e tal, só que eles são mortos imediatamente sem cerimônia. Aí você fica assim, o que tá acontecendo aqui? Imagina um filme que contrata vários atores de peso, vários atores de peso, e cada um vai morrendo rapidinho. É chocante, sabe? Eu acredito que naquela época muita gente não teve estômago
para engolir isso. Então é um filme que você tem que ter maturidade para poder assistir. Na época eu não tinha, então eu fiquei um pouco chocado. Mas uma coisa que me trouxe um alívio no filme é que, à medida que você vai assistindo, você consegue acompanhar o tom do filme. Até porque os aliens, eles têm um estilo todo cartunesco. Parecem um desenho animado o tempo todo, entendeu? Então, para uma criança, feito eu, que estava acostumado com perna longa, pica-pau, foi fácil de acompanhar. Até porque qual criança não vai gostar de um estilo cartunesco? E eu estava adorando esse aspecto dos alienígenas, esse estilo dos alienígenas. Sem contar que os alienígenas são muito sacana, cara. Eles saem matando todo mundo e dizem, não corram, somos amigos, para com isso. E pá, pistola na tua cara. Então essas situações até uma criança pega. Não estou dizendo para uma criança assistir a esse filme. Aliás, eu recomendo esse filme para quem tem mais maturidade. Assim a pessoa vai ter mais aproveitamento de todas as mensagens que o filme quer passar. Por exemplo, na época eu não peguei uma das melhores mensagens do filme, que é o discurso no jutsu, daquelas pessoas muito otimistas, que só acreditam no amor, não sei o quê, que o amor vence tudo, que é inclusive o que o presidente dos Estados Unidos lá tenta fazer na cena do discurso no jutsu. Tenta vencer os alienígenas com o discurso. Olha, na verdade, até quando eu era criança eu peguei essa parte. Mas hoje, com o meu conhecimento político, eu acharia mais engraçado se eu tivesse visto essa cena pela primeira vez. Ah, mas tem uma das mensagens mais fortes do filme, que na época eu não consegui pegar não, que é a velhinha que consegue derrotar os alienígenas, porque os alienígenas eles são imbatíveis com as tecnologias que ele tem. A humanidade realmente parece estar condenada até que se descobre que eles são mortos com uma música, graças à velhinha lá. Então a gente quer resolver as coisas de uma maneira mirabolante, não sei o quê, quando na verdade uma coisa bem simples resolve aquele problema. E muitas vezes a gente subestima algumas situações achando que não vai dar certo, não tem como. Vou contar só uma historinha aqui. Uma vez eu tava com uma bola branca, como é que se chama isso? Assim, cravo do pé. Isso, cravo do pé. Mas só que era imensa. E eu não conseguia pisar, doía pra caramba, eu tava mancando. Até que eu conheci uma moça uma noite e ela me viu mancando e ela perguntou, o que você tem? Ah, eu tô com um cravo no pé. Passa leite de mamão. Ué, como assim, leite de mamão? Leite de mamão verde. E eu já tinha feito 2 cirurgias no pé, cortando o meu pé para tirar esse cravo. E era literalmente uma bola de carne branca. Cortei o pé para tirar esse cravo. Aí ela me deu essa dica e eu falei, não, isso aí é ridículo, não vai funcionar. Rapaz, eu tinha, por sorte, um pé de mamão verde na minha casa. E aí eu fui lá, passei o leite do mamão, né, no pé. No dia seguinte, saiu o cravo. Saiu, desapareceu. E eu fiz 2 cirurgias dolorosas para me livrar daquilo e não resolveu. Isso mostra que muitas soluções são inesperadas e simples. Isso pode acontecer. Eu gostei bastante do filme, eu me diverti. Eu achei os aliens uma figura e os humanos bem idiotas, mostrando como a gente é despreparado para situações, inclusive, principalmente os humanos dos anos 90. Eu acho que até hoje os humanos de hoje também são bem idiotas. Na verdade, eu acho os humanos de hoje mais idiota do que os anos 90. Eu não achava que a sociedade iria ficar mais idiota do que os anos 90. Principalmente por causa dessa questão da cultura woke, a gente também queria tratar gêneros diferentes como se fossem iguais. Cara, isso aí é loucura. Nos anos 90 isso era impensável. Mas a humanidade, no nível da idiotice, com o passar dos anos, me surpreendeu. Eu não esperava que a gente fosse regredir mentalmente. Pô, como eu falei em outros vídeos, tem gente sendo preso por causa de piada hoje em dia. Arrego. E esse filme aqui é um filme de comédia, uma comédia um tanto pesada. E é por isso que também os filmes de comédia morreram. Porque as pessoas não iam tolerar um filme como este hoje em dia.
ficamos mais sensíveis e mais idiotas. Com certeza, com certeza. Porque, na moral, pra você prender uma pessoa por causa de piada, tem que ser muito idiota, cara. Muito idiota pra levar uma piada a sério. Minha nossa, eu não acredito nos tempos que estamos vivendo. Eu não acredito. Mas eu tenho certeza que no futuro ainda vamos fazer piadas sobre isso. De épocas em que prendíamos pessoas por causa de piadas. E eu tenho que confessar uma coisa. Nem todas as piadas desse filme funcionam, tá bom? Tem umas piadas que são um pouco mais pesadas. Por exemplo, uma piada que ficou memorável, mas eu não achei engraçado. É o corpo da mulher preso na cabeça de um cachorro. O cachorro, na verdade seria o cachorro que está no corpo de uma mulher. Eu acho que é mais isso. Porque os alienígenas são tão sacanas que eles usam os seres humanos também como cobaia para experiências bizarras. E isso era para ser uma piada, mas eu não achei muito engraçado, até porque eu gosto bastante de animais. E aí, fazer essa fusão ali eu achei bizarro. Sem contar que durante o filme animais são desintegrados. Não, eu não acho graça de nenhuma dessas partes. Eu gosto muito de animais, mas eu também não vejo problema em querer fazer um filme assim. Eu levo numa boa, até porque é só uma piada, os animais não morreram de verdade e por aí vai. Eu tenho maturidade para aceitar isso, mesmo que eu seja sensível quanto a isso e mesmo que eu não ache graça, tá bom? Então, sigam o exemplo do pai aqui. Vamos amadurecer, pessoal. Vamos amadurecer. Mas essa é uma cena perturbadora do filme e você vai ver outras cenas também perturbadoras ao longo do filme, mas isso também vai depender do seu humor. Marte Ataca é um caos controlado, um filme que zomba da humanidade inteira, com efeitos trash, um roteiro surtado e crítica social disfarçada de palhaçada intergaláctica. É um filme que não se leva a sério e nem quer que você leve a sério. Se você entendeu a piada, você vai rir. Se não, você vai achar que foi feito por alienígenas mesmo. E é isso, essa é a minha opinião sobre esse filme pra lá de caótico, mas que também foi intencionalmente caótico, então não vejo problema nisso. Marte Ataca. Se gostou, deixa seu like, também não deixe de comentar aqui embaixo. Se ficou chocado ao assistir esse filme, assim como eu na época, se não, comente aqui também, eu gostaria de saber. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá. Não corram, mano. Somos amigos.